Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Pontuo já que certamente você vai reparar isso durante o vídeo, mas eu tô até com uma camisa diferente porque eu estou gravando em dias diferentes, tá? Eu tinha programado, já tinha gravado e programado o vídeo para hoje, sexta-feira, né? Mas eu tinha gravado na quarta e eu esqueci que o Santos estava em vias de decidir a Alcance Cup do Sub-14. O Santos acabou sendo campeão. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Aquele resumão de base, porque estive no Estádio Espanha na quarta-feira, onde o Santos venceu venceu o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, chegou à terceira colocação, o líder Palmeiras, inclusive. Falei um pouquinho também neste vídeo mais pra frente, você vai ver sobre o Sub-20, que venceu o Internacional, acabou rebaixando até o Inter, né, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Podia ter sido uma vitória no profissional, né, que a gente precisava mais, né, mas tudo bem. E sobre a Alcance Cup, afinal, o Santos terminou campeão também, vamos falar um pouquinho. Não consegui assistir esse torneio tanto, mas assisti algumas coisas ali, inclusive parte da final, então acho que vale a pena falar bastante aí. Por isso esse vídeo até tá meio longo, eu tinha editado ele, estava em 20 minutos, sem o Alcance Cup, então imagino que passou um pouquinho. Mas enfim, tem bastante informação aqui sobre a base e esses resultados, tá bom? Então, antes eu peço só para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante mesmo, ajuda bastante a gente, ainda mais esse tipo de conteúdo de base que às vezes não interessa a tanta gente, mas é importante a gente saber, a gente conhecer, e claro, com o like e a sua inscrição, você apoia de graça aqui, ajuda a entregar para mais pessoas, é muito importante mesmo. E se quiser se tornar membro também, tem aqui embaixo, seja membro, aí você ajuda até um pouquinho mais que financeiramente, né? Mas se não der, tá tudo certo, só o like e a inscrição, esses de graça já ajudam bastante. Bom, vou começar pelo título, porque essa geração Sub-14 é muito bem vista, né? A Alcance Cup é uma competição tradicional, no sentido de, às vezes pode não ter o maior nível técnico assim, mas nessa teve boas equipes até, tá? É que em outras edições às vezes não tem grandes times, mas nessa tiveram alguns adversários ali interessantes, eu já vou falar a campanha do Santos até. E o Santos se sagrou campeão, né, da Série Ouro, né, que as melhores equipes ali vão para a Série Ouro, as eliminadas, né, em teoria, vão para a Série Prata, enfim, e o Santos foi para a Série Ouro e foi campeão. Essa equipe Sub-14 que tem como nome mais midiático o Cauã Basile, claro, vocês conhecem. O Cauã, inclusive, outro título, né, ele ganhou a Mic Futebol Sub-16, com uma importância um pouco menor no torneio, ele até faz gol e tudo mais, mas ele atuou um pouco menos nessa Sub-14, mais próximo da idade dele, claro, ele tem 13, ele atuou mais, inclusive fazendo um golaço na final, que eu vou deixar aqui na edição, créditos aí ao canal do Inove Futebol, né, que é o projeto, né, o Inove Futebol Tech, transmitiu a competição, foi lá em Ribeirão Preto, que é a sede deles, então créditos ao canal deles aí, os 2 gols do Santos na final, marcados pelo Cauã Basile, e pelo Davi Marques, o outro gol. O Dudu Marques, desculpa. Dudu Marques faz o outro gol. Mas é uma equipe que 100% na competição. Tá, vou falar até a campanha aqui, olha no Diário do Peixe. A primeira fase o Santos bateu os donos da casa, o Inove Futebol Tech, por 4-2. 3 gols do Isaac Miranda, muito bom jogador também. E um do Dudu Marques. Segunda partida 4-0 no Esfera, que também é um time de projeto, se você não conhece. 2 gols do Isaac Miranda, um do Bernardo Silveira e outro do Juan Xavier. Ou Juan Xavi, né, como chamam. Depois venceu o Atlético Paranaense por 2-1, gols do Bernardo Silveira, de novo, e do Juan Xavi. Aí na semifinal, são 2 grupos, né, então aí, como eu falei, os classificados vão para a semifinal, os eliminados vão para a Série Ouro. O Santos foi na Série Ouro, claro, os eliminados vão para a Série Prata, desculpa, os classificados para a Série Ouro. O Santos foi para a Série Ouro enfrentar o Barra, né, por 4-1. Foi enfrentar o Barra na semi, venceu por 4-1. Gols marcados por Isaac, Carlos Eduardo, o zagueiro Marcelo e o Kleber, tá? E aí classificou para a final, em que bateu hoje o Atlético Paranaense, de novo, foi adversário da primeira fase. É um time também bem interessante, o Atlético. O Santos bateu por 2-0, como eu disse, gols do Cauã Basile e do Dudu Marques. Mas, enfim, então é uma equipe aí essa linha ofensiva chama muita atenção, esses meninos estão bem entrosados ali, né? O Bernardo, o Cauã, o Isaac Miranda, o próprio Juan Xavi também, enfim. Tem bons jogadores também defensivos aí, então, enfim, de verdade é um bom time. Obviamente é muito cedo, é um time sub-14, não estou
falando no sentido de, olha, cobrar do profissional daqui a pouco, pelo amor de Deus, não. É só mesmo importante pontuar aí que tem jogadores muito bons sendo formados. E uma coisa que me chama a atenção é importante criar essa cultura de vencer sempre. O principal da base, claro, que é formar, não é sempre vencer. Mas formar vencer é melhor, né? E ainda por cima que quando você acostuma a vencer desde cedo, você quer sempre estar vencendo. E isso eu acho que se perdeu muito no Santos ultimamente. Até, por exemplo, o resultado do Sub-20 não valia nada, era um jogo mais para testes, mas é bom vencer também esse tipo de jogo. Tem que vencer, independente, o Santos tem que vencer a todo momento. Tem que estar vencendo, estar acostumado a vencer. Ah, o jogo não vale nada, tem que vencer. Sabe, eu sei que às vezes pode parecer besta, mas é sempre importante você estar lá acostumando até o seu próprio subconsciente, estar vencendo a todo momento. E qualquer competição que o Santos entra, tem que entrar para ganhar. Que bom que entrou nessa, foi campeão também. É muito importante mesmo conquistar esse tipo de títulos assim, né? Sobre o título, então, da Alcance Cup Sub-14 é isso, Santos campeão. Agora eu vou passar para o Sub-20, depois do Sub-17, vocês vão ver, é o corte do vídeo que já foi gravado na quarta-feira, mas faço a análise da partida, depois tem entrevistas aqui no final, como sempre. E aí vamos falar dos jogos. O Sub-20 não foi transmitido, né? Foi só acompanhado no Twitter, especialmente pelo amigo Lucas Colar. Eu vou olhar aqui, é Lucas Colar? Não. Não, desculpa. O Douglas Demoliner, do Vozes, @Vozes do Gigante, que é uma página, acho que tem um canal no YouTube também, que cobre o internacional, né? Claro. Administrado, por isso que eu falei do Lucas Colar, administrado pelo Lucas Colar e pelo Alexandre Ernst, os amigos lá do Sul que postaram os vídeos dos gols, está no Twitter deles até, vou ver se na edição eu coloco um aqui, tivemos belos gols, então é isso, tá? Eu vou falar primeiro do Sub-20 justamente porque foi mais rápido, não teve transmissão, só tem os gols mesmo, então vou conseguir, vou falar sobre isso rapidinho aqui, nem cheguei a conversar com ninguém sobre a partida, porque como eu disse, estou gravando na quarta mesmo, se eu gravasse depois eu até conversava ali com o pessoal que esteve lá presente e tal, mas tudo bem. O Santos venceu por 4-2, como eu disse, abriu o placar com eu vou abrir até aqui. Bom, antes eu vou falar a escalação, né, melhor dizendo. O Santos vai com o time misto ali, né, mudou para dar oportunidade a alguns meninos, eu acho bem justo. Aliás, eu teria feito até outras mudanças, eu acho, mas tudo bem. O Santos vai a campo com, se tudo deu certo, entrando na tela aqui, como eu sempre digo, Pedro Henrique, Gabriel Simples, Marcelo Torres, que é o Contreras, Marcelo Contreras, na verdade, ele prefere ser chamado, o zagueiro boliviano, né, tá com 19, se eu não estou enganado, ele é 2006. O Samuel Barros, que chegou aí para o banco já do profissional ano passado com o Fábio Carilli, e Vinícius Lira na lateral esquerda. O Lira foi o capitão. Kenai, Profeta e Rodrigo no meio, né? Enzo Boer, Matheus Xavier e Alejandro Villarreal no ataque. Entraram ainda o Pedro Ian, que fez gol inclusive, o Lucas Ian, o irmão do Cauã Basile, do Cauã Basile, estava muito tempo sem jogar, ele ficou machucado um tempinho, depois ficou fora por opção técnica mesmo, entrou. O João Alves também entrou e o Padula também atuou nesta partida, né? Então, os gols, eu vou até abrir aqui, peraí, descer a página aqui. Os gols foram do Rodrigo César, que abriu o placar, um belo gol, aliás, um golaço. O Vinícius Lira fez o segundo aos 42 ainda do primeiro tempo. O Inter diminui com o Christian no segundo tempo de pênalti. Depois o Matheus Xavier faz o terceiro. Já no final da partida, o Marlon desconta para o Inter. E já nos acréscimos, lá com muitos acréscimos que teve, o Pedro Ian faz o último e fecha o caixão da vitória, né? Valia mais para a questão de testes mesmo. Que bom que o Santos fez alguns testes, poderia ter feito mais. E eu queria ter visto esses testes, né? Infelizmente não teve essa transmissão. O Inter, claro, não transmitiu porque estava aí nessa luta contra o rebaixamento, né? Então certamente foi por isso, né? Se não seria transmitido, igual foi. O Inter transmitiu outros jogos mesmo dessa competição, do Gaúcho, enfim. Bom, então fica só o registro mesmo. Eu já fiz até um vídeo, vou deixar no final deste vídeo, né? Um vídeo que foi o saldo, né? Teve o saldo da competição, né? Eu falei quem eu achei que foi bem no Sub-20, quem teve um campeonato realmente bom, que teve uma evolução, foi mais ou menos isso, tá bom? E agora eu passo para o Sub-17, este sim vou fazer uma análise mais completa, até abro meu caderno aqui com as anotações. Calma, também falta falar, né?
na tabela, como ficou a tabela do Brasileiro Sub-20, o Santos terminou, se eu não estou enganado, em nono, que é justamente o primeiro time a não se classificar, né? Que beleza pra gente. É isso mesmo, nono. A gente terminou com 28 pontos em nono, uma campanha de 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 39 gols marcados, segundo melhor ataque da competição, só perde para o Palmeiras, que foi o líder geral com 44, e 28 gols sofridos. Infelizmente a gente não vai para o mata-mata este ano, né? Agora é isso, passar para o Sub-17. Antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você quiser se tornar membro também, fique à vontade, fica sempre aqui embaixo, conteúdo exclusivo, um vídeo pelo menos toda semana. Semana passada, por exemplo, foram 2. Até esqueci de falar no começo do vídeo, por isso eu estou falando agora. O Sub-17, como eu dizia, bateu o Palmeiras, né? Eu tô até me ajeitando aqui na cadeira, porque eu tô com dor nas costas. No estádio de Espanha, de ficar naquela arquibancadinha lá é complicado. O gol foi do Vinícius Fabre, marcado por ele, entrevista com ele aqui também no final. E o técnico dessa vez foi o Sérgio Amaral, né? Que é auxiliar do Helder. O Helder tá lá na seleção Sub-17, no período lá de amistosos e tal, e que o Davi Nogueira também tá lá, nosso jogador, fez gol inclusive no amistoso dessa quarta-feira contra o Madureira. Também não entendi, a CBF marca uns jogos também, Madureira, a seleção brasileira Sub-17 contra o Madureira Sub-17, 8-0 pro Brasil, e o Davi Nogueira fez gol. E o Vinícius Rocha, que ele até tá no ano ruim, né, tem 16 anos, atua mais pelo Paulista, mas nem foi opção também no Brasileiro, porque tá lá na seleção. Foi a campo o Santos com João Pedro, Cabelo, Rian Carlos, Samuel Costa e Rafa Gonzaga. O Guilherme Cruz, que é o lateral direito titular, está machucado. Não sei se o Yuri Soares também estava machucado. Acabou que eu até esqueci de perguntar, mas ele já foi muitas vezes lateral, já jogou como volante, né? Nessa partida ele não foi nem para o banco, então não sei se ele não estava à disposição só. E aí o Cabelo acabou fazendo a lateral direita. E aí no meio, Samuel PR e Matheus Garcia. Na linha de frente ali, Vinícius Fabre e Nadson, e como centroavante o João Grando. Entraram ainda no segundo tempo, o Pradella, no meio do segundo tempo, entrou muito bem o Pradella, e já bem para o final o Davi Santos e o Gabriel Coco, só para fecharem mesmo o espaço, porque foram bem no final mesmo que os dois entraram. Agora, sobre a partida em si, eu tinha até falado aqui, eu acho, semana passada, né? Esse time... praticamente todo 2008, só o Nadson que é 2009, né? Justamente o melhor jogador do time é o mais novo. Mas eu tinha falado, o Santos levou para o Estádio Espanha, eu não entendi por quê, porque eram duas boas equipes, né? Santos e Palmeiras, duas equipes bem técnicas. Eu acho que foi mais para dificultar o jogo do Palmeiras mesmo, né? Porque o Santos estava mandando lá na Arena Ibrachina, por exemplo, contra o Flu, foi um bom jogo, disputado e tal. E você prioriza o bom jogo. Eu preferia que fosse assim, mas tudo bem, né? O Santos acho que levou para lá. Eu não sei se teve jogo na Arena Ibrachina hoje também, né? Ou em Santo André mesmo, mas o Santos resolveu levar para lá. E aí acabou que utilizou da melhor estratégia, né? O Santos prezou por um jogo de mais ligação direta, o Grando fazendo essa sustentação em toda a bola que ia na frente, ele fazia o pivô. Inclusive ele lutou muito bem no pivô lá contra os dois zagueiros do Palmeiras. O camisa 3, eu vou até pegar o nome dele aqui, do Palmeiras, ele foi substituído no primeiro tempo ainda por opção técnica, porque o Grando estava ganhando todas em cima dele. Então o Santos preferiu utilizar disso, né? Essa bola longa, uma tentativa esticada nas costas do lateral direito também deles com o Nadson pelo lado esquerdo nosso ataque, direito da defesa do Palmeiras. O Santos tentou muito isso, ele estava encaixando. E o gol até sai numa jogada parecida, né? É um lançamento do Samuel Pierre para o Benício na ponta direita, ele segura, ajeita muito bem para o Fábrica e chega batendo de primeira e faz o único gol do jogo. Já com 30 minutos isso, mas logo no começo do jogo, eu até pensei, vai ser movimentado hoje. Acabou que foi menos do que eu pensei no sentido de finalizações de chances mesmo, né? O Santos teve uma boa chance com o João Grando, que o Benício corta para a esquerda e cruza, né? O Benício estava jogando no pé invertido, né? No lado direito, mas ele é canhoto. Corta para a direita e cruza, o Grando cabeceia para fora com perigo, né? Poderia ser até melhor o cabeceio. O Palmeiras, na chance seguinte, acha um caminho que eu pensei que eles iam ter mais no jogo e o Santos conseguiu acertar, que foi o que? A entrada na área. Eu já falei, eu prefiro a dupla Samuel Pierre e Matheus Garcia, que foi a dupla de hoje, porque são dois jogadores técnicos, que podem ser camisa 5, camisa 8. O Garcia até joga aberto, inclusive, normalmente, né? Com o time titular. E o Cabelo faz mais essa cobertura, essa sustentação de defender a frente da área. Eu não gosto muito, mas eu entendo. E hoje ficou claro isso também, né? Em jogos grandes é mais difícil. Então, o Palmeiras acha uma oportunidade logo no começo, numa jogada pelo lado direito deles, na esquerda da nossa defesa, um cruzamento para trás e sai o chute. Nos dois lances seguintes,
eles também tiveram espaço por ali, chegaram por ali. É que o Santos conseguiu o corte antes da finalização. No caso, aliás, a segunda finalização foi travada até. Então eu pensei que eles iam ter um caminho por ali, mas o Santos entendeu bem e fez essa leitura bem legal. Mas aí o jogo depois, como eu falei, correu por muita disputa física, o Santos tentando essa bola longa. O Palmeiras, quando tentava igualar isso, o Santos estava marcando muito bem, a linha de zaga subia quase até o meio de campo. Então quando o Palmeiras tentava uma quebrada rasteira, tanto o Rian Carlos quanto o Samuel Costa, que fizeram baita partida, os dois, se antecipavam e cortavam. Quando o Palmeiras colocava a bola no chão, especialmente pelo lado esquerdo, o Rafa Gonzaga estava meio sozinho no 2 contra 1, porque o Nadson não voltava tanto, justamente por ele ser essa opção no ataque, né? Então, teve uma certa dificuldade ali de marcar esse lado também, mas o Santos conseguiu segurar bem. E aí, depois o gol, como eu falei, sai aos 30, né? Praticamente o jogo deu uma parada até o intervalo, porque o Santos cansou, passou mais a se defender, a esperar o Palmeiras não estava conseguindo entrar na defesa do Santos, que estava marcando muito bem, né? O Santos marcava num 4-4-1-1, mais ou menos. Porque, assim, o Fabri, ele ficava um pouquinho atrás do João Grando na hora de defender, mas quando a bola era estourada, o Santos recuperava a bola, ele já disparava também. Mas foi mais ou menos isso. E o Palmeiras estava com essa dificuldade de entrar nos espaços, ainda mais porque não tinha como rodar muito a bola com qualidade no chão. A gente sabe disso, a gente sofreu com isso, infelizmente. Então o Santos pelo menos aproveitou dessa vez. Ainda no primeiro tempo, eu estou me esticando aqui para o meu caderno, vou até puxar aqui. Ainda no primeiro tempo, o que eu anotei mais? Só um momento, minha letra é um horror também. Sim, como eu dizia do Grando, achei que ele foi muito bem, mesmo ficando um pouquinho isolado. Em alguns momentos, até falando sobre ele estar isolado, o Fabri poderia escapar dessa marcação e aproximar dele. O Fabri ficou preso, né, muito na marcação do Palmeiras. E até é uma coisa que me chama a atenção. Ele é um meio atacante que tem gosto pelo gol, né? Ele faz gols, e esse ano também já tem seus golzinhos aí na competição, mas às vezes ele fica um pouquinho preso justamente nisso. Ele poderia flutuar melhor nas entrelinhas, sabe? Passar do espaço dos volantes e dos zagueiros, ele tem qualidade e capacidade para isso, sabe entrar muito bem na área também. O gol hoje foi de fora da área. E ele tem aquele porte físico, né? É um jogador alto, eu não sei quanto ele tem de altura exatamente, mas deve ser para a base aí de 1,83, alguma coisa nesse sentido, porque ele é do meu tamanho e eu sempre tenho essa altura, então eu sempre faço essa medida. Deve ter, ou se ele não for até um pouquinho mais alto. Então ele tem esse porte físico de ser um pouquinho mais alto para a posição e tal, pode se aproveitar disso. Então acho que ele poderia aproximar mais do Grando nesse sentido. E aí quando volta, foi ainda mais travado. Acho que o Santos conseguiu segurar melhor o Palmeiras e o Palmeiras também não criou grandes coisas, tanto que o João Pedro, nosso goleiro, não fez grandes defesas, nenhuma grande defesa ao longo da partida, porque o Palmeiras realmente não criou. O Palmeiras até chega a fazer um gol, mas que já estava impedido, né? O lance para e o jogador do Palmeiras depois finaliza, então não valia, obviamente, e estava realmente impedido. Então foi um segundo tempo mais brigado ainda, né? Com menos oportunidades. A gente até teve uma com o Nadson, uma com o Pradella, que ele faz uma bela jogada. E até eu ia falar sobre isso, né? A questão do... nem falei, o zagueiro do Palmeiras saiu, o Fred, zagueiro número 3, saiu no primeiro tempo ainda, porque o Grando estava ganhando todas dele. Falando do Grando já, aos 30 do segundo tempo, ele já deveria ter saído bem antes, tá? Porque ele estava muito cansado. E o Benício também. O Benício sai ainda depois com 40, mas ele deveria ter saído antes, porque ele estava fisicamente já tinha acabado para a partida. Deveria ter colocado outra peça ali, o professor Sérgio Amaral. Mas ele coloca o Pradella com 30 minutos. O Pradella é aquele centroavante que tem o vídeo aqui, né? Que o Borussia chegou a negociar, estava muito perto de ser vendido, enfim. Ele entrou muito bem para fazer esse pivô, justamente para sustentar essa bola e segurar lá na frente. E como eu já falei naquele vídeo mesmo do Borussia, né, ele tem capacidade para isso. Ele não é muito habilidoso, mas ele sabe sair da área, sabe segurar jogo e fez muito bem. Inclusive, uma das vezes ele mata na coxa, bem bonito o lance, tira o jogador do Palmeiras, tira um, tira outro, carrega a bola e bate pro gol. Uma bela chance perigosa, entrou muito bem ali o Pradella. E aí foi mais nessa questão de disputa mesmo. Aí, nos últimos 10, 15 minutos, o Palmeiras empurra o Santos para trás mesmo. Mas, de novo, sem criar nada mesmo. Foi muito lançamento, consagrou a zaga. De novo, Rian Carlos e Samuel Costa foram muito bem, rebateram todas. Então, é uma partida muito disputada, foi muito física e o Santos está de parabéns por ter conseguido essa vitória, que agora coloca o Santos na terceira colocação, com 21 pontos, uma campanha de 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Se não é um time tão vistoso quanto do ano passado,
é bem eficiente. E o Palmeiras é líder ainda com 25 pontos, né? O Palmeiras tem 8 vitórias, 1 empate e agora 2 derrotas, né? O Santos tem uma defesa bem interessante, só sofreu 12 gols. A melhora do Palmeiras sofreu 10 com esse de hoje, né? Foi o 10º. O ataque precisa ainda fazer mais gols, é bem verdade. Mas também é bom lembrar, né? Sofreu no começo do ano sem o Davi Nogueira, que estava voltando da LCA. O Grando também começou a jogar mais no Brasileiro depois. Então, é uma equipe ainda que meio que está em formação. Mas mesmo assim, tem bons jogos, né? Eu não pude ver o do Atlético Mineiro semana passada porque eu estava lá no Bruno José Daniel, mas contra o Fluminense, por exemplo, foi um bom jogo. Fora de casa contra o Atlético Goianiense não foi vistoso, mas o Santos controlou a partida o tempo inteiro. Contra o América Mineiro também, né, que foi na Arena Ibrachina, né, o Santos vai muito bem. Enfim, o que eu ia falar mais? As entrevistas vão ser com o Sérgio Amaral, com o Samuel Pierre, que jogou hoje com camisa 5 e jogou demais, e com o Vinícius Fabre, mas antes eu ia falar justamente do Pierre. Do Pierre e dos meio-campistas no geral. O Santos tem formado bons meio-campistas mesmo. Se a gente pegar aí o Bom Tempo, pegando só a partir desse ano, né? O Bom Tempo, tem o Bernardo ainda na base, tem o Rodrigo César que eu já falei aqui, que ainda precisa, né, dar um passo a mais, né? Que talvez até tenha dado um pouquinho nessa reta final de Brasileirão, de estar mais ligado durante o jogo. Pepe Firmino, tudo características diferentes, tá? O próprio Vinícius Fabre, o Samuel Pierre agora, o Matheus Garcia, tem o Bernardo do Sub-14, que é muito bom jogador. Enfim, o Santos tem revelado bons meio-campistas. O Juan Chave do Sub-14 também, que eu tô para fazer um vídeo até, enfim. O Santos tem formado aí bons meio-campistas mesmo, é bem interessante a gente ver isso. E o Samuel Pierre e hoje o Matheus Garcia fizeram uma partidaça, os dois muito combativos, mesmo sendo jogadores técnicos, eles foram muito bem nesse combate, foram muito bem mesmo, conseguiram proteger a entrada da área, cobrir grandes espaços, né? O Garcia ainda fez essa questão de conduzir a bola, carregar um pouquinho mais a bola e chegar à frente, o Pierre ficou mais nos lançamentos, em que ele é muito bom, inclusive, o gol sai no lançamento dele. Então, parabéns aí a dupla de volantes, eu gosto muito, já falei, é uma dupla técnica, que não dá para ser sempre essa dupla, é bem verdade, mas assim, tem muito talento ali. Então é isso, pessoal, fica com as entrevistas, eu já falei demais, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, valeu. Então, sabemos que esse é um jogo muito difícil, a gente estava no meio da tabela e agora nessa primeira rodada tá tudo meio embolado ali no meio da tabela. Sabemos que esse é um jogo muito importante, tínhamos que ganhar para a gente se manter lá em cima. E com essa vitória, fomos para terceiro e, graças a Deus, precisamos sair com a vitória. Samuel, hoje você atuou como 5, você já tinha atuado até em outros momentos da temporada, mas normalmente vem atuando como camisa 8 de função, né? Já que hoje o Cruz estava lesionado, o Cabelo fez a lateral. O que você considera mais complicado quando você faz essas funções diferentes ali? E qual você considera a sua principal? Onde você se sente mais confortável? Cara, então, eu sou um cara que sabe se adaptar rápido na posição. Então, eu comecei no futebol como um atacante, eu fui descendo. Até o começo do ano eu estava de 8, aí o professor pediu para mim fazer 5, porque tinha acontecido alguma coisa no Santos. Aí eu fui para 5, me adaptei rápido, gostei de jogar de 5, mas com a volta do Cabelo eu fui para 8. Então, para mim, em qualquer posição eu tô jogando e eu prefiro jogar de 8. E para finalizar, como é a primeira vez que você fala aqui com a gente, Samuel, a gente tem a tradição de perguntar suas características, como você se define, como você se enxerga, para o torcedor do Santos poder te conhecer melhor. Bom, então, eu tenho uma característica boa defensiva, estou evoluindo bastante e eu acho que eu tenho um bom espaço e uma calma ali no meio de campo, sempre colocando a bola no chão. Fabri, fala um pouquinho dessa vitória, esse gol, mais um aí seu na competição, né? E marcar contra o rival sempre diferente, né? Sim, muito importante essa vitória, né, para a sequência do campeonato. A gente voltar a brigar lá em cima. O gol é consequência, né? O trabalho de todos, uma partida boa que todo mundo segurou ao máximo e o gol é consequência. E para finalizar, o campo ainda está um pouquinho difícil, né? Tá tendo muitos jogos aqui, tá desgastando. Mas hoje a gente viu vocês utilizando um pouquinho de bola longa, né? Ligação direta mesmo. Como é que foi essa estratégia? Foi pensada ou foi uma coisa que vocês decidiram ali no momento mesmo da partida? A gente trabalha em cima do adversário, do campo que a gente vai jogar. O campo está bem desgastado, a gente sabia disso, então é estratégia, né? A gente sabia que não ia dar para ficar com bola no pé, passe curto, e a gente tem que saber jogar o jogo, independente das situações.